meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. E o vídeo de hoje é específico, falo sobre pensão por morte do servidor público que, ao momento do óbito, deixou filho incapaz, normalmente menor de idade, e cônjuge, marido, esposa, companheiro, o que for. Existe uma pegadinha legal, existe uma questão contra-intuitiva, que se você não souber, se você estiver nesta situação e não tiver conhecimento sobre isso, você poderá ser severamente prejudicado ao longo do tempo. Não pretendo esgotar o assunto, porque a questão do planejamento previdenciário deve ser feito caso a caso, mas estou alertando para que busque informações adicionais, caso precise, e que assista esse vídeo até o final. Assista até o final para entender a gravidade do assunto, entender o risco que causa a falta de informação sobre esse detalhe legal. Portanto, vamos ao vídeo. Reitero, este vídeo trata sobre pensão por morte do segurado do regime próprio, não do regime geral. Não estou falando do segurado do INSS, estou falando do servidor público que trabalha no município, ou no estado, ou na União, ou para a União, e que tem regramento próprio. Qual é o problema? Onde é que está a pegadinha? Muitas vezes, quando a pessoa falece, a sua companheira ou companheiro procura a autarquia previdenciária respectiva, o órgão previdenciário respectivo, para pedir a pensão por morte. E lá ela recebe a seguinte informação: pensão por morte para os filhos, a documentação é tal. Certidão de nascimento, certidão de óbito, basicamente é isso. Não há muita discussão se tem uma documentação comprovando que é a filiação. Em outras situações, e a pensão por morte para a companheira ou companheiro sobrevivente tem uma documentação mais complexa. Comprovante de que moravam juntos, fotografias, testemunhas, muitas vezes, é muito mais trabalhoso. Existe então uma situação aí em que o companheiro sobrevivente ou a companheira sobrevivente precisa escolher entre o caminho mais fácil e o caminho mais difícil. O caminho mais fácil, pedir a pensão para o filho; o caminho mais difícil, pedir a pensão para si e para o filho menor. O raciocínio costuma ser o seguinte: o dinheiro vai para o mesmo lugar. Se a pensão for paga se a pensão por morte for paga para a companheira sobrevivente, ou se for paga para o filho sobrevivente, ou melhor, se for paga para ambos ou apenas para um deles, o dinheiro vai ser gasto na mesma economia doméstica, na mesma família, na mesma casa. Quando uma pessoa tem um filho menor de idade e a pensão é paga em nome daquele filho, ou a pensão é paga dividida entre o filho e ela, a mãe da criança ou o pai da criança, o uso do dinheiro costuma ser o mesmo. Na maior parte das vezes costuma ser o mesmo. Qual é o grande problema aí? Quando aquela criança atingir a idade limite, que pode ser 21 anos, ou dependendo do órgão previdenciário pode ser mais, pode ser 24, se estiver estudando, não importa, mas quando aquela criança atingir a idade limite respectiva daquela legislação específica, a pensão por morte cessará, deixará de ser paga. E aí a viúva ou o viúvo pleiteará uma pensão em seu nome. Esse é o grande problema. Aos olhos das autarquias previdenciárias, dos órgãos previdenciários, se a pensão por morte da viúva ou do viúvo não for requerida no prazo de 5 anos, ou dependendo da legislação pode ser 10 talvez, mas se não for requerida no prazo específico, haverá o chamado a prescrição do fundo de direito. E então aquele órgão previdenciário dirá: indefiro o pedido por prescrição do fundo de direito, ou apenas por prescrição, ou por conta do decurso do prazo de 5 anos. E aí aquela viúva
que poderia estar recebendo a pensão caso tivesse formado o pedido na via administrativa em seu nome e junto com o filho, ela poderia estar recebendo a pensão, ela terá de entrar com uma ação judicial para buscar este benefício. E pior, embora o STJ seja favorável à tese dela, embora o STJ ampare a pretensão daquela viúva, alguns tribunais de justiça do país, inclusive o Tribunal do Rio Grande do Sul, têm entendimento que, aos meus olhos, na minha modesta opinião, é incoerente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende que, de fato, se a viúva ou viúvo não pediu a pensão por morte em seu nome, no prazo legal, ela sofreu os efeitos da prescrição do fundo de direito e, portanto, ela não deverá receber nada. E aí, a discussão deverá ser levada para o STJ, cujo entendimento é favorável. Mas uma ação dessas leva anos. Você precisará entrar com uma ação judicial que poderá durar 3, 4, 5 anos para obter uma pensão por morte que lhe foi negada por conta de uma informação que você não tinha, que é essa informação que estou passando aqui. Porque quando você encaminhou o pedido da pensão por morte, lá quando seu companheiro ou companheira faleceu, você preferiu fazer o pedido apenas em nome do filho menor, porque o labirinto burocrático era muito menor, os requisitos burocráticos eram muito menores. Esta é a pegadinha, porque não faz sentido. Tanto não faz sentido que alguns tribunais do país estão alinhados com a orientação do STJ e não aplicam essa tese, essa regra da prescrição do fundo de direito para a viúva ou para o viúvo. Mas, minha dica, primeira dica, procure um especialista. Este vídeo não esgota o assunto. O planejamento previdenciário é mais complexo. Existem, inclusive, questões tributárias que falarei num vídeo futuro. Procure um especialista. Segundo, o caminho mais fácil, muitas vezes, não digo sempre, mas muitas vezes, não é o mais benéfico. Portanto, se informe. Se informe. Se o seu seu companheiro ou companheira já faleceu e você já pediu a pensão por morte apenas no nome do seu filho, talvez ainda haja tempo de reverter a situação na fase administrativa. E talvez, caso na fase administrativa você não tenha mais chance de reverter o problema, seja interessante pensar em entrar com o pedido na via judicial para já ir ganhando tempo. Porque a pensão por morte em favor do filho menor cessará, provavelmente, quando ele atingir ou 21 ou 24 anos de idade ou algo parecido com isso, dependendo da legislação do seu estado, da sua cidade. Então, fique atento sobre essas informações. Se você está passando por isso, se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo, pegue o link e mande pelo WhatsApp para aquela pessoa. Faça melhor, se possível, pegue o link desse vídeo e compartilhe nas páginas de suas redes sociais, porque isso poderá fazer a mudança na vida de alguém. Eu peço também que você curta o vídeo e que comente aqui embaixo. Formule alguma pergunta aqui pelos comentários, seja do Facebook, seja do canal do YouTube. Ao assim proceder, você estará valorizando a página, valorizando a postagem e fortalecendo o canal ou a página para que ela seja mostrada para outras pessoas. Muito bem, e, como de costume, até o próximo vídeo.